graça e a paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, em que venho compartilhar uma palavra com vocês, o devocional, aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Há uma importância muito grande da gente ler um capítulo e um versículo, mas estudar, buscar entendimento para que a gente possa entender, né? E agora eu estou fazendo a leitura, um capítulo após capítulo. Estamos agora em Gênesis 39 e a gente vai estar tirando as lições desta palavra, né? Há muita sabedoria na palavra de Deus e há uma importância da gente tirar esse momento, né, para ouvir a voz de Deus, para tirar as lições e aprender cada dia mais e crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Gênesis 39 fala sobre José. José é assediado pela mulher de Potifar. Muito conhecida essa passagem, né? E nós vamos estar aqui hoje meditando nas lições desta palavra. Quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. Você estará me ajudando a semear a palavra de Deus. Deixa o like agora para que você não se esqueça. Porque quando a gente deixa para o final, a gente acaba esquecendo de deixar o like. Gênesis 39 vai dizer assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que os tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa de seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do Senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele não me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao seu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José, chegasse à casa. Então repartiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado.
mandou buscar José e lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro entregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Glória a Deus. Vou estar lendo aqui um entendimento para a gente poder estar entendendo mais profundo esta palavra. Em Gênesis 39, tendo chegado ao Egito, José foi comprado por Potifar como escravo. Potifar era um importante capitão da guarda de Faraó e sua casa, e é em sua casa, né, que Deus começa a trabalhar na vida de quem? De José, né, para que ele no futuro governasse o Egito, né, e por 3 vezes no mesmo capítulo é possível perceber a afirmação do Senhor, né, que o Senhor estava com José, né, o Senhor estava, não importa aonde José estava, a situação que José estava, mas Deus estava com José, né? A presença de Deus fez com que José prosperasse mesmo em meio a contextos tão desfavoráveis, conturbados e tentadores. A bênção que está sobre sua vida escorria generosamente sobre a vida de Potifar, que, percebendo o fato, deu cada vez mais responsabilidade e espaço a José em sua casa. Glórias a Deus. José ali ganha a confiança de Potifar, né? E nós vemos aqui como o nosso Deus é maravilhoso. E o como também, observando a atitude de José, o quanto José era prestativo. Independente da situação que ele estivesse passando, do local, né? Porque ele havia sido vendido, né? Jogado no cisterna, já tinha sido vendido. E ali ele estava sendo o quê? Um escravo, né? De Potifar. Mas ele não pegou aquela condição de, eu sou escravo, vou fazer tudo de qualquer jeito, vou desanimar da vida. Não, José nos ensina muito, porque nós vimos aqui nesta palavra que aqui ele estava sendo empregado, então ele ajudou, ele trabalhou, ele prosperou ainda mais a casa de Potifar, né? O Senhor abençoou por conta da presença dele, a bênção que estava sobre a vida de José escorria também pela vida de Potifar, né? Não só dentro da sua casa, mas no campo, né? Ele estava fazendo prosperar, ele estava dando o seu melhor ali, ele estava fazendo o melhor que ele tinha, né? E ali ele ganha confiança mais de Potifar e ele vai avançando, né? Mas a Bíblia diz, né, neste capítulo, que a mulher de Potifar, né, porque José era bonito, a Bíblia diz no versículo 6, né, ao final do versículo 6 fala que José era atraente, de boa aparência, né? A minha versão da minha Bíblia é a NVI e ela fala bonito, que ele era atraente, de boa aparência. E aquela mulher ali deseja José, né? Mas José nos dá aqui uma grande lição, né, irmãos, que ele, acima de qualquer coisa, porque aqui a Bíblia diz que ele fala, olha, seu marido, ele não me confiou a casa, me confiou tudo, mas ele falou para mim, não toque na minha mulher, né? Acima de todos os empregados, José era o maior ali dentro da casa de Potifar, mas a minha mulher você não toque. Mas acima desse temor ao patrão, do que aquilo, o patrão que tinha confiado, né, esta tarefa, as tarefas a ele, e de que tinha ordenado que ele não chegasse à sua mulher, a Bíblia nos fala que acima de tudo isso, meus irmãos, né, está escrito que ele fala assim, no versículo 9, final do versículo 9, como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus, né, acima de qualquer coisa? José era um homem temente a Deus, e isso nos ensina muito, né? Eu sempre escuto, a minha pastora sempre me ensinou isso, e ela fala, olha, para você casar, ter um marido, você deve orar, né? Porque do homem te respeitar, acima de tudo isso, ele tem que ser temente a Deus,
Porque se ele for temente a Deus, ele não vai cometer outras coisas. Aquela pessoa que é temente ao Senhor, né, ela será uma boa pessoa, será uma pessoa diferente, porque segundo o coração de Deus. E nós vemos aqui que José, ele não pecou só pelo respeito ao seu patrão, mas acima de tudo, pelo temor que ele tinha ao nosso Deus, né? E isso nos ensina a ter temor ao nosso Deus, né? A ter respeito, temor, entender que determinadas coisas que são pecado, determinadas coisas que não convêm para nós cristãos, né? Nós devemos entender que Deus está a todo momento conosco, né? Que Deus está em todo lugar e Ele está com seus olhos vivos. Às vezes tem gente pecando e fala assim, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Porque a Bíblia vai dizer que lá só estava quem? Só estava José e a mulher de Potifar, porque naquele dia não tinha nenhum outro empregado, só tinha José ali. E foi a chance que ela pegou, né, para poder agir, né, e com mentira ali ela mentiu, né, porque José a negou, né, e disse que não queria, que temia ao Senhor, e ele foge dali. Mas aquela mulher, né, inventa uma mentira, conta uma história mentirosa, né, ali sobre a vida de José. Mas nós aprendemos, irmãos, que Deus está em todos os lugares, que possamos ser tementes ao Senhor, entender que não importa o tamanho do lugar onde você esteja, pode ser um buraquinho bem pequenininho que você se cavou e enfiou lá, mas Deus sabe o que você está fazendo lá, né? Deus sabe até o que a gente pensa, antes mesmo da gente pensar, Deus já sabe. Deus sabe o que a gente faz, Deus sabe o que a gente pensa. Então, que a gente seja temente ao Senhor, né? O que a gente está assistindo, o que a gente está fazendo, que a gente tema ao Senhor. E nós aprendemos isso na palavra de Deus. E a próxima lição que nós tiramos aqui, né? José ali é injustiçado. Aquela mulher conta uma mentira sobre José, diz que ela agarrou ele. Quer dizer, ela diz que ele a agarrou, contando ali para os empregados quando chegaram, para o marido dela, contando mentira. Totalmente, ela estava o quê? Totalmente chateada, né? Porque imagina, ele não a quis. Então ali ela prejudica a vida de José. E José é mandado, colocado na prisão, né? Ele foi colocado na prisão injustamente, né? Por conta daquela mentira daquela mulher. Mas mesmo assim, nós aprendemos com esta palavra, irmão, que José não desistiu. Era dificuldade atrás de dificuldade, era problema, situação desfavorável, mas a presença de Deus estava com José. José foi jogado no poço, José foi vendido, José estava sendo escravo de Potifar. Mais uma vez, José passando por uma dificuldade e agora José é preso. E a Bíblia vai dizer, né, que lá na prisão, né, o Senhor era com José, né? A Bíblia diz que ali, versículo 21, mas o Senhor estava com ele, né? E tratou com bondade, concedendo simpatia, né? O Senhor fez o carcereiro gostar de José ao ponto de falar assim, olha, toma aqui, você vai tomar conta da prisão, você vai organizar, você vai tomar conta dos presos. José ali ganha confiança, sabe? Ele fazia mais do que era pedido. José, ele se doava, né? E há recompensa, irmãos, há bênção sobre a vida daqueles que fazem mais do que é pedido, né? Nós vemos isso. E tudo isso era o quê? Uma preparação de Deus na vida de José, né? Para quê? Para chegar a ser governador. Deus tinha algo grande para a vida de José, né? Cada dificuldade, às vezes a gente acha que dificuldade é para nos matar, é para nos parar. Não, irmãos, dificuldade é para nos fazer crescer. Sabe por quê? Quando a gente está na dificuldade, a gente aprende mais, a gente busca mais, a gente é uma construção de nós mesmos, sabe? E a gente vai construindo o nosso caráter em Deus, sabe? A gente vai aprendendo cada dia mais. E José ali estava sendo preparado para aquilo muito grande que o Senhor tinha para a vida dele. Deus não tinha para a vida de José ser simplesmente um escravo. Deus queria que ele fosse governador. Então, quando José passa pela casa de Potifar, e ali ele administra, depois passa pela prisão, e ele também está administrando, está ajudando, está
ele já estava sendo preparado. Essas pequenas coisas que José estava fazendo já estava sendo um treinamento. E aí chega o grande dia, né, dele ser o governador, né? E nós vamos ver isso mais à frente, nos capítulos mais à frente, né? Lá pelo capítulo 41, capítulo 42, nós vamos ver as promessas de Deus, o sonho que Deus tinha dado a José lá atrás se cumprindo. O processo foi longo, irmãos. O processo foi demorado. Mas é no processo que Deus trabalha, né? Por isso que eu sempre falo que a gente não deve pular processos. É difícil passar pelo processo? É difícil passar pelo processo, porque eu passo pelo processo, você passa pelo processo, mas a gente tem que se posicionar, né? E aprender com Deus e falar: Deus, estou passando por um momento tão difícil, tá difícil isso aqui, mas eu sei que o Senhor vai me ensinar muitas coisas. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para mim lá na frente. Senhor, eu estou plantando, eu vou colher grandes coisas. Plantando coisas boas, vou colher coisas boas, né? E para tudo há um processo em nossas vidas. Que a gente aprenda com essa história hoje de José, né? Em primeiro lugar, seja temente ao Senhor, busque agradar o seu Deus. Eu sempre tenho falado isso com as crianças aqui em casa, porque as meninas estão entrando numa fase, né, já quase na pré-adolescência. E eu sempre converso com elas e falo assim, né, minhas filhas estão com 10, daqui a pouco vão fazer 11. E aí começa aquela fase, né, de ter vergonha das coisas, não quer fazer isso, não quer aquilo, e acaba querendo se misturar as coisas do mundo. E eu sempre falo a elas: olha, busque agradar a Deus, mesmo que venha desagradar ao mundo. Você tem que buscar agradar a Deus. Às vezes a gente acaba agradando ao mundo, mas desagrada a Deus. Mas você deve buscar obediência e agradar ao Senhor. E para isso, você vai desagradar ao mundo, né? E é isso que José fez, né? Ele desagradou aquela mulher, mas ele agradou a Deus. E nós vemos que isso que José fez só trouxe bênção sobre a vida dele, porque ele foi um homem honesto, temente ao Senhor. E lá na frente se tornou governador do Egito. Deus cumpriu aquilo que tinha para a vida de José. E é assim em nossas vidas, irmãos. Nós possamos aprender com as lições da vida de José, né? Sendo uma pessoa temente ao Senhor, buscando agradar a Deus. E muitas das vezes, para agradar a Deus, nós vamos desagradar ao mundo, né? Entender que as dificuldades, que os problemas, os contextos difíceis da nossa vida, tentadores, né? Mas se Deus está conosco, nós vamos resistir, nós vamos vencer. A gente deve buscar a presença de Deus, né? Entender que o Senhor é conosco, o Senhor vai nos ajudar a vencer, né? Os momentos difíceis. E não importa onde você esteja, o Senhor está com você. Creia nesta palavra. Deus está conosco a todo momento. E esses são os processos, né, da vida de José que nós meditamos hoje e que nós podemos aplicar em nossa vida, né? A gente pode tirar muitas lições dessa palavra e aprender cada dia mais, cada dia mais. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Eu estou aqui para te incentivar a fazer devocional, né? Eu amo fazer devocional. Quando eu aprendi, comecei a pedir, orar: Senhor, me faz amar a sua palavra, me faz tirar mais tempo com o Senhor. E ali eu comecei lendo capítulo, versículo e lendo, né? E assim a gente vai meditando. O importante é a gente meditar. Não adianta a gente chegar aqui, ler e não aprender nada. Por isso que eu gosto de trazer para vocês, né, aquilo que eu estudo. Eu leio um capítulo e eu estudo aquele capítulo para me entender, né? A minha Bíblia, ela tem espaço para anotações. Então aqui eu anoto tudo e quando não cabe aqui, que às vezes é pequeno, eu vou e escrevo também no meu caderno, né? E aí eu tenho um caderno que eu escrevo, aqui tem orações, aqui tem propósitos que eu faço com o Senhor, estudo, e assim eu vou escrevendo, olha, né? Vou escrevendo e eu gosto de pintar, eu gosto de colorido, eu gosto de bem coloridinho, o que chama mais atenção na minha visão. E assim eu fico meditando na palavra de Deus, que é como se fosse um calmante para mim, sabe? É um momento maravilhoso, um refrigério, me sinto fortalecida quando eu venho para cá e faço isso.
e que você possa ser inspirado também a ter esse momento de oração, de louvar ao Senhor, de ler a Bíblia, escrever, né? Buscar entender aquilo que você está lendo, porque só ler por ler não vai fazer diferença na vida da gente, mas a gente precisa meditar, estudar, meditar e guardar no nosso coração, porque chegará o tempo que a gente não vai poder ter mais isso, mas vai estar aqui guardado no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que a presença do Senhor seja contigo sobre a sua casa, sobre a sua família, que você seja muito abençoado, próspero e temente ao Senhor, você e sua família. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que acompanham, né, este Café com Jesus. Dia 11 agora de julho, nós fizemos 1 ano de Café com Jesus e eu estou muito grata, muito feliz a Deus por isso. E só agradecer ao Senhor por tudo isso. Deus é muito bom o tempo todo. E eu estou aqui para semear na sua vida, como alguém um dia semeou na minha. E eu quero ajudar você a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Bem? Deus abençoe.